Os potenciais da alma. Para você, parece que há apenas uma forma, a física que você percebe, e nenhuma outra. Parece também que sua forma pode estar apenas em um lugar por vez. Você tem, de fato, outras formas que você não percebe e você também cria vários tipos de formas para vários propósitos, embora você não perceba isso fisicamente. Seu principal sentido de identidade está envolvido com seu corpo físico, de forma que é, por exemplo, extremamente difícil para você se imaginar sem ele, ou fora dele, ou de qualquer forma desconectado dele. A forma é o resultado da energia concentrada. O padrão para ela é causado por imagens de ideias emocionais ou psíquicas vividamente direcionadas. A intensidade é completamente importante. Por exemplo, se você tem um desejo altamente vívido de estar em algum lugar, então, sem perceber isso conscientemente, uma forma pseudofísica, idêntica a você mesmo, pode aparecer nesse lugar. O desejo irá carregar a impressão de sua personalidade e imagem, muito embora você permaneça inconsciente da imagem ou de sua aparência em outro local. Embora esse pensamento e imagem normalmente não seja visto por outros, é bastante possível que no futuro instrumentos científicos possam percebê-lo. Tal imagem pode ser percebida por aqueles que desenvolveram o uso dos sentidos interiores. Qualquer ato mental intenso, pensamento ou emoção, não apenas será construído de algum modo físico ou pseudofísico, mas também conduzirá, até certo ponto, à impressão da personalidade que originalmente o concebeu. Há muitas formas incipientes ou latentes para lhe ajudar a imaginar sobre o que estou falando. Você pode pensar nelas como imagens fantasmas ou imagens de sombras, embora isso seja apenas em causa da analogia. Formas, por exemplo, em termos de aparência, que ainda não emergiram completamente na realidade física como você a conhece, mas não obstante, são vívidas o bastante para serem construídas. Você as pensaria bastante reais, de fato, se pudesse vê-las. Cada indivíduo, na verdade, envia tais réplicas imaginéticas de si mesmo, frequentemente. Embora o nível de materialização possa diferir, algumas formas, por exemplo, sendo mais ou menos nebulosas que outras. Porém, essas formas não são meras projeções, imagens planas. Elas têm um efeito definido sobre a atmosfera. Elas fazem o espaço para si mesmas de modo um pouco difícil de explicar, embora possam coexistir no tempo com objetos ou formas físicas, ou possam até mesmo ser sobrepostas a estes. Nesse caso, há uma interação definida, um intercâmbio que é, novamente, inferior à percepção física. Você pode, repentinamente, desejar fortemente estar perto de um ente amado, mas distante numa costa marítima, por exemplo. Esse desejo intenso, então, agiria como uma espécie de núcleo de energia projetada exteriormente, fora de sua própria mente, originando uma forma, a sua forma. O lugar que você tivesse visionado atrairia a forma, e instantaneamente ela estaria ali. Isso acontece com grande frequência. Isso não seria visto sob circunstâncias habituais. Por outro lado, se o desejo fosse ainda mais intenso, o núcleo de energia seria maior, e uma porção de seu próprio fluxo de consciência seria concedida à forma. Assim, por um momento, você, em sua sala, poderia repentinamente sentir o cheiro do ar salgado, ou de outro modo perceber o ambiente no qual essa pseudo-imagem se situa. A extensão da percepção variará daqui para um nível maior. Para começar, sua forma física é o resultado de um grande foco emocional. A fantástica energia de sua psique não apenas criou seu corpo físico, mas o mantém. Não é uma coisa contínua, embora para você pareça permanente o bastante enquanto ela dura. Não obstante, ela está em um estado constante de pulsão, e por causa da natureza da energia e de sua construção, o corpo, de fato, está piscando. De fato, o corpo flameja, num movimento similar a apagar e acender continuamente. É difícil explicar isso, e para nosso propósito atual, não é inteiramente necessário que você entenda as razões para essa pulsação. Mas mesmo fisicamente, você não está aqui tão frequentemente como você acha que está. Sua intensidade emocional e seu foco criam formas além de seu corpo físico. No entanto, a duração e nível são dependentes da intensidade de qualquer determinada origem emocional. Seu espaço, consequentemente,
É repleto de formas incipientes, bastante vívidas, mas aquém da estrutura regular da matéria que você percebe. Essas projeções, então, na verdade, são enviadas constantemente. Alguns instrumentos científicos mais sofisticados que você tem agora mostrariam claramente que não só a existência dessas formas, mas também vibrações em ondas variadas de intensidade, cercando esses objetos físicos que você percebe. Para deixar isso mais claro, olhe para qualquer mesa em frente de você na sala. Ela é física, sólida, e você percebe isto facilmente. Agora, a título de analogia, imagine se você pudesse ver que atrás da mesa existe outra exatamente igual a ela, mas não necessariamente física, e que atrás dessa há outra, e outra atrás de cada uma, mais difícil de perceber, desvanecendo-se em invisibilidade. E em frente à mesa há uma mesa exatamente igual a ela, aparecendo apenas um pouco menos física do que a mesa real. Ela também tendo uma sucessão de mesas menos físicas estendendo-se externamente, e o mesmo acontecendo para cada lado da mesa. Agora, qualquer coisa que aparece em termos físicos, existe em outros termos que você não percebe. Você percebe apenas realidades quando elas alcançam um certo nível, quando elas parecem fundir-se em matéria. Mas todas elas verdadeiramente existem e são bastante válidas a outras condições. Também há realidades que são relativamente mais válidas que a sua própria. Em comparação, estritamente para uma analogia, por exemplo, sua mesa física apareceria como uma sombra em contraste, quase como aquelas mesas sombrias que imaginamos. Você teria uma espécie de supermesa nesses termos. O seu não é um sistema de realidade formado pela maioria da concentração intensa de energia, porém, é simplesmente aquele para o qual você está olhando. Você percebe a sua mesa simplesmente por essa razão. Outras porções de você mesmo, no entanto, das quais você não está conscientemente alerta, habitam o que chamaria de um supersistema de realidade, no qual a consciência aprende a lidar e perceber mais fortes concentrações de energia, e a construir realmente formas de uma natureza diferente. Sua ideia de espaço é, então, altamente distorcida, já que o espaço para você é simplesmente onde nada é percebido. Ele é obviamente repleto de todos os tipos de fenômenos que não causam nenhuma impressão sobre seus mecanismos de percepção. Agora, em várias formas e ocasiões, você pode se virar para essas outras realidades em algum nível, e você faz isso sem saber, embora em muitos casos a experiência seja perdida porque não é registrada fisicamente. Pense novamente nesta forma que você enviou ao oceano. Embora não estivesse equipada com seus próprios sentidos físicos, era você, até certo ponto, capaz de perceber. Você projetou-a desconhecidamente, mas através de leis bastante naturais. A forma construída a partir do intenso desejo emocionado, a imagem, então, segue suas próprias leis da realidade, e até certo ponto, e num nível menor do que você, tem uma consciência. Você é, usando novamente uma analogia, enviado por um super ou que desejou fortemente a existência na forma física. Você não é nenhum boneco desse super-eu. Você seguirá suas próprias linhas de desenvolvimento e, através de meios bastante difíceis de explicar aqui, você soma a experiência do super-eu e também estende a natureza da realidade deste super-eu. Você também assegura seu próprio desenvolvimento e é capaz de utilizar as habilidades do super-eu. Nem você será engolido pelo eu que, nesses termos, parece tão superior, porque você existe. Você envia projeções de si mesmo, como mencionado anteriormente. Não há um final para a realidade da consciência, tampouco razão para sua materialização. Nem há algum fim para o possível desenvolvimento de cada identidade. Deixe-me fazer isso claro novamente. Sua personalidade presente, como você pensa que é, de fato, é indelével e continua a crescer e a se desenvolver após a morte. Menciono isso novamente no meio de nossa presente discussão, assim você não se sente perdido ou negado ou insignificante. Há obviamente um número infinito de gradações nos tipos e modos das formas das quais temos falado. Essa energia que é projetada de nosso super-eu, que reluz da intensa identidade, que resulta em nosso nascimento físico, aquele ímpeto único, de um modo tem muitas similaridades com o velho conceito de alma, exceto que contém apenas uma parte da história.
Embora você continue a existir e a se desenvolver como um indivíduo, todo o seu eu ou alma tem tal vasto potencial que nunca pode ser expresso completamente através de uma personalidade, como agora há pouco foi explicado num capítulo anterior. Agora, através de um foco emocional bastante intenso, você pode criar uma forma e projetá-la para outra pessoa, que pode então percebê-la. Isso pode ser feito consciente ou inconscientemente, e isso é muito importante. Essa discussão não se refere à chamada forma astral, que é algo inteiramente diferente. O corpo físico é a materialização da forma astral. Porém, isso não abandona o corpo a qualquer comprimento de tempo, e não é isto que é projetado em casos como a analogia marítima usada anteriormente. Você está presentemente focado não apenas em seu corpo físico, mas se afina numa frequência particular de eventos que você interpreta como tempo. Outros períodos históricos existem simultaneamente, em formas bastante válidas e em outros eus reencarnacionais. Novamente, você simplesmente não está sintonizado a essas frequências. Você pode saber o que aconteceu no passado e ter histórias, porque de acordo com as regras do jogo que você aceitou, você acredita que o passado, mas não o futuro, pode ser percebido. Você poderia ter histórias do futuro no presente, se as regras do jogo fossem diferentes. Em outros níveis de realidade, as regras do jogo mudam. Após a morte, em seus termos, você é bastante livre perceptivamente. O futuro se parece tão claro quanto o passado. Porém, isso é altamente complicado, pois não há apenas um passado. Você aceita como reais apenas certas classificações de eventos e ignora outras. Mencionamos eventos, há também passados prováveis, que existem totalmente fora de sua compreensão. Você escolhe um grupo particular deles e se fecha nesse grupo de eventos como os únicos possíveis, não percebendo que selecionou a partir de uma variedade infinita de eventos passados. Há então, obviamente, futuros prováveis e presentes prováveis. Estou tentando discutir isto em seus termos, já que basicamente você tem que entender que as palavras passado, presente e futuro não são tão significativas, já que a experiência é mais interessante do que as palavras ego, consciência ou inconsciência. Não apenas você é uma parte de outros eus independentes, cada um focado em sua própria realidade, mas há uma relação simpática, existente. Por exemplo, por causa dessa relação, sua experiência não precisa ser limitada pelos mecanismos físicos perceptivos. Você pode utilizar o conhecimento que pertence a estes outros eus independentes. Você pode aprender a focar sua atenção longe da realidade física, para aprender novos métodos de percepção que lhe permitirão aumentar o seu conceito de realidade e expandir grandemente sua própria experiência. É somente porque você acredita que a existência física é a única que é válida que não lhe ocorre procurar por outras realidades. Coisas como telepatia e clarividência podem lhe dar pistas de outros tipos de percepções, mas você também é bastante envolvido em muitas experiências bem definidas quando está despertando e quando está adormecendo. O chamado fluxo de consciência é simplesmente isso, um pequeno fluxo de pensamentos, imagens e impressões, que é parte de um rio mais profundo de consciência que representa, de longe, sua própria existência e experiência. Você gasta todo o seu tempo examinando esse pequeno fluxo. Assim você se torna hipnotizado por seu fluxo e encantado por seu movimento. Simultaneamente, esses outros fluxos de percepção e consciência acontecem sem você perceber, e ainda são realmente uma parte de você. E eles representam aspectos muito válidos, eventos, ações, emoções com as quais você também está envolvido em outras camadas da realidade. De qualquer modo, basicamente, você não está divorciado desses outros fluxos de consciência. Apenas seu foco de atenção lhe tira deles e dos eventos nos quais eles estão envolvidos. Se você pensa em seu fluxo de consciência como transparente, consequentemente, então, você pode aprender a olhar através e aquém dele, para os que repousam em outras realidades. Você também pode aprender a se elevar acima de seu fluxo presente de consciência e perceber outros que acontecem, em causa da analogia, paralelamente. A verdade é que você é limitado ao eu que você conhece
apenas se você pensar que é ele, ou seja, se você não perceber que esse eu está longe de sua inteira realidade. Agora, frequentemente você se sintoniza nesses outros fluxos de consciência sem perceber que o fez, pois, novamente, eles são uma parte do mesmo rio de sua identidade. Todos, consequentemente, estão conectados. Qualquer trabalho criativo envolve você num processo cooperativo no qual você aprende a mergulhar nestes outros fluxos de consciência e volta com uma percepção que tem muito mais dimensões do que o que se eleva do fluxo estreito, do fluxo usual de consciência que você conhece. A grande criatividade é, então, multidimensional por essa razão. Sua origem não é advinda de uma realidade, mas de muitas, e ela é atingida com a multiplicidade daquela origem. A grande criatividade sempre parece ser maior do que sua dimensão física pura e do que a realidade. Por contraste com a chamada normalidade, ela aparece quase como um intruso. Ela prende a respiração. Tal criatividade automaticamente lembra cada homem de sua própria realidade multidimensional. As palavras "conhece-te a ti mesmo", consequentemente, significa muito mais do que a maioria das pessoas supõe. Agora, em momentos de solidão, você pode se dar conta de alguns destes outros fluxos de consciência. Você pode, às vezes, por exemplo, ouvir palavras ou ver imagens que parecem fora de contexto com seus próprios pensamentos. De acordo com sua educação, convicções e experiência anterior, você pode interpretá-los de diversas formas, pois aquele assunto pode ter origem a partir de várias fontes. Em muitas ocasiões, porém, você, inadvertidamente, se sintonizou em um daqueles outros fluxos de consciência. Abriu momentaneamente um canal para aqueles outros níveis de realidade, nas quais outras porções de você residem. Algumas destas podem envolver os pensamentos de como você poderia chamar um eu reencarnacional focado em outro período da história, como você a conhece. Você poderia, ao contrário, pegar um evento no qual um provável eu estivesse envolvido de acordo com sua inclinação, flexibilidade psíquica, curiosidade, desejo por conhecimento. Em outras palavras, você pode se tornar ciente de uma realidade maior do que a que agora você conhece. Usar habilidades que você não percebe que possui. Conhecer, além de toda dúvida que sua própria consciência e identidade é independente do mundo no qual agora você foca sua atenção primária. Se tudo isso não fosse verdade, eu não estaria escrevendo esse livro e você não estaria lendo. Estas outras existências suas ocorrem bastante alegremente enquanto você está acordado ou dormindo. Mas, embora você esteja ordinariamente acordado, você os bloqueia. No estado de sono, você é muito mais consciente delas, embora haja um processo final de sonho que frequentemente mascare a intensa experiência psicológica e psíquica, e infelizmente o que você normalmente recorda é a versão final desse sonho. Nesta versão final, a experiência básica é convertida, tanto quanto possível em termos físicos, portanto, é distorcida. Esse processo final comovente não é realizado pelas profundas camadas do eu, mas é muito mais próximo de um processo consciencial do que você percebe. Um pequeno ponto poderia explicar o que quero dizer aqui. Se você não quiser se lembrar de um sonho particular, você mesmo censura a memória em níveis próximos de consciência. Frequentemente, você pode até mesmo se pegar no ato de propositadamente desistir da memória do sonho. O processo comovente ocorre quase no mesmo nível, embora não totalmente. Aqui a experiência básica é vestida apressadamente, tanto quanto possível em vestes físicas. Isto não é porque você quer entender a experiência, mas porque você se recusa a aceitá-la como basicamente não física. Nem todos os sonhos são dessa natureza. Alguns sonhos em si mesmos acontecem em áreas psíquicas ou mentais conectadas com suas atividades diárias, casos em que o processo da vestimenta é necessário. Mas em alcances muito profundos da experiência de sono, aqueles que, incidentalmente, ainda não foram tocados pelos cientistas nos chamados laboratórios do sono, você está em comunicação com as outras porções de sua própria identidade e com as outras realidades nas quais elas existem. Neste estado, você também procura por trabalhos e empenhos que podem estar, ou não, conectados com seus interesses, como você os conhece. Você está aprendendo, estudando, atuando. Você está qualquer coisa,
menos adormecido, como você pensa o termo. Você é altamente ativo. Você está envolvido no trabalho subterrâneo, no âmago da questão da existência. Agora, deixe-me enfatizar aqui que você simplesmente não está inconsciente. Apenas parece que você está porque, como uma regra, você não se lembra disso de manhã. Porém, até certo ponto, algumas pessoas estão atentas a essas atividades e também a métodos que o permitirão se recordar delas até certo ponto. Não quero minimizar a importância de seu estado de consciência, como, por exemplo, você lê este livro. Presumivelmente, você está acordado, mas em muitas formas, quando você está acordado, está descansando muito mais do que quando está em seu chamado estado noturno inconsciente. Assim, numa extensão maior, você percebe sua própria realidade e é livre para usar as habilidades que, durante o dia, você ignora ou nega. A um nível muito simples, por exemplo, sua consciência frequentemente deixa seu corpo num estado de sono. Você se comunica com pessoas em outros níveis de realidade que você conheceu, mas muito além dessa, você criativamente mantém e revitaliza sua imagem física. Você processa a experiência diária, projeta isso para o que entende como futuro e escolhe, a partir de uma infinidade de eventos prováveis, aquele que você realizará fisicamente, e começa os processos mentais e psíquicos que o trarão para o mundo da substância. Ao mesmo tempo, você faz estas informações disponíveis para todas estas outras porções de sua identidade, que residem em realidades inteiramente diferentes, e você recebe delas informações comparativas. Você não perde contato com seu eu ordinário desperto. Você simplesmente não se foca nisto. Você tira sua atenção. De dia, você simplesmente inverte o processo. Se você estivesse olhando para o seu eu diurno normal, de outro ponto de vista, usando uma analogia aqui, você poderia achar aquele eu fisicamente atuante tão estranho quanto acha o eu adormecido agora. A analogia não parará, no entanto, simplesmente porque este seu eu adormecido é mais inteligente do que o eu atuante, do qual você é tão orgulhoso. A aparente divisão não é arbitrária ou imposta a você. Ela é simplesmente provocada por seu estágio presente de desenvolvimento e ela varia. Muitas pessoas fazem excursões em outras realidades, nadam, por assim dizer, através de outros fluxos de consciência como uma parte de suas vidas normais, atuantes. Às vezes, peixes estranhos pulam nessas águas. Agora, obviamente, sou um assim em seus termos, nadando através de outras dimensões da realidade e observando uma dimensão de existência que é mais sua do que minha própria. Há, no entanto, canais que existem entre todos estes fluxos de consciência, todos esses rios simbólicos de experiência psicológica e psíquica, e há jornadas que podem ser feitas a partir de minha dimensão, tanto quanto a partir da sua. Inicialmente, Robert, Joseph e eu fomos uma parte da mesma entidade, ou identidade global, e assim, simbolicamente falando, há correntes psíquicas que nos unem. Todas se fundem no que frequentemente tem sido comparado a um oceano de consciência, um bem do qual toda a realidade floresce. Comece com qualquer consciência singular e, teoricamente, você encontrará todas as outras. Agora, frequentemente, o ego age como uma represa para segurar as outras percepções. Não porque essa fosse a intenção ou porque está na natureza de um ego se comportar de tal forma, mas simplesmente porque você foi ensinado que o propósito de um ego é restritivo, ao invés de ser expansivo. Você, na verdade, imagina que o ego é uma porção muito fraca do eu, que ele tem que se defender contra as outras áreas do eu, que são de longe mais fortes e mais persuasivas e, de fato, mais perigosas. Assim, você se treinou para usar tapa-olhos e ser totalmente contra suas inclinações naturais. O ego quer entender e interpretar a realidade física e se relacionar com isto. Ele quer lhe ajudar a sobreviver dentro da existência física, mas pondo tapa-olhos sobre ele, você impede sua percepção e flexibilidade inatas. Então, como ele é inflexível, você diz que esta é a função natural e a característica do ego. Ele não pode se relacionar com uma realidade que você não permitirá que ele perceba. Ele pode, pobremente, lhe ajudar a sobreviver enquanto você não permitir que ele use as habilidades dele para descobrir essas condições verdadeiras, as quais ele tem que manipular. Você põe tapa-olhos nele
e então diz que ele não pode ver. Sono, sonhos e consciência. As pessoas variam na quantidade de sono de que precisam, e nenhuma pílula lhes dispensará inteiramente o sono, pois muito trabalho é feito neste estado. Porém, isso poderia ser muito mais efetivamente com 2 períodos de sono de menor duração. 2 períodos de 3 horas cada seriam bastante suficientes para a maioria das pessoas. Se sugestões apropriadas fossem dadas antes de dormir, sugestões que poderiam assegurar a completa recuperação do corpo, em muitos casos, 10 horas de sono, por exemplo, é realmente desvantajoso, resultando em uma lentidão de ambos, mente e corpo. Nesse caso, o espírito simplesmente esteve longe do corpo por muito tempo, resultando em perda de flexibilidade muscular. Muitos lanchinhos leves seriam, na verdade, muito melhor do que 3 grandes refeições por dia. Assim, cochilos curtos são mais efetivos do que períodos estendidos. Haveria outros benefícios. O eu consciente se lembraria mais de seus sonhos aventurosos, como de costume, e gradualmente eles seriam somados à totalidade da experiência, como o ego o considera. Como resultado de períodos de sono mais frequentes, mais breves, haveria também picos mais altos de foco consciente e uma renovação mais sólida das atividades física e psíquica. Não haveria uma divisão definida entre as várias áreas ou níveis do eu. Haveria um uso mais econômico de energia e também um uso mais efetivo de nutrientes. A consciência, como você a conhece, também se tornaria mais flexível e móvel. Isto não conduziria a um obscurecer da consciência ou foco. Ao invés disso, a maior flexibilidade resultaria em uma perfeição de foco consciente. A aparente grande divisão entre o eu desperto e o eu adormecido é grandemente um resultado da divisão na função. Os 2 seres são grandemente separados, um grande bloco de tempo sendo alocado para um e um grande bloco de tempo para outro. Eles são mantidos separados, então, por causa de seu uso de tempo. Inicialmente, sua vida consciente seguia com a luz do dia. Agora, com luz artificial, esta necessidade não é o caso. Há oportunidades aqui, então, a serem ganhas a partir de sua tecnologia, da qual você não está presentemente tirando vantagem. Dormir todo dia e trabalhar toda noite não é a resposta. É simplesmente a inversão de seus hábitos presentes. Mas seria muito mais efetivo e eficiente dividir o período de 24 horas de uma forma diferente. Na realidade, há muitas variações que seriam melhores do que seu sistema presente. Idealmente, dormindo 5 horas de cada vez, você ganha o benefício máximo e qualquer outra coisa, além deste tempo praticamente, não é útil. Aqueles que precisam de mais sono relaxariam, digamos assim, num cochilo de 2 horas. Para os outros, um bloco de uma sessão de 4 horas e 2 cochilos seria altamente benéfico. Com sugestão propriamente dada, o corpo pode recuperar-se em metade do tempo que agora é dedicado para dormir. Em todo caso, é muito mais tonificante e eficiente ter o corpo físico ativo do que inativo por, digamos, 8 a 10 horas. Você treinou sua consciência para seguir certos padrões que não são necessariamente naturais, e esses padrões aumentam o sentido de alienação entre o eu desperto e o que sonha. Até certo ponto, você droga o corpo com sugestão, de forma que ele acredita que tem que dormir uma certa quantia de horas em um bloco. Animais dormem quando estão cansados e despertam de uma forma muito mais natural. Você reteria de longe um bom potencial de memória de suas experiências subjetivas, e seu corpo seria mais saudável se esses padrões de sono fossem modificados. 6 a 8 horas de sono no total seriam suficientes com padrões de cochilos modelados. E mesmo os que pensam que precisariam de mais sono do que esse, veriam que não precisam. Se todo o tempo não fosse gasto num único bloco, o sistema inteiro físico, mental e psíquico se beneficiaria. As divisões entre o eu praticamente não seriam assim severas. O trabalho físico e mental seriam mais fáceis, e o corpo mesmo ganharia períodos estáveis de relaxamento e descanso. Agora, como regra, ele precisa esperar, em relação à sua condição, no mínimo, pelas próximas 6 horas. Por outras razões relativas às reações químicas durante o estado de sonho, a saúde corporal seria aperfeiçoada e esse calendário particular
também auxiliaria na esquizofrenia e, no geral, ajudaria pessoas com problemas de depressão ou aquelas com instabilidade mental. Seu senso de tempo também seria menos rigoroso e rígido. As habilidades criativas seriam agilizadas e o grande problema da insônia que existe para muitas pessoas seria grandemente minimizado, pois o que elas temem é frequentemente o grande período de tempo no qual a consciência, como elas a pensam, pareceria ter se extinguido. Pequenas refeições ou lanches seriam tomados ao se levantar. Esse método de comer e dormir seriam de grande ajuda para as várias dificuldades metabólicas e também ajudaria no desenvolvimento das habilidades espiritual e psíquicas. Por muitas razões, as atividades físicas noturnas têm um efeito diferente sobre o corpo em relação a uma atividade física durante o dia, e idealmente ambos os efeitos são necessários. Em certos momentos, durante a noite, os íons negativos no ar são muito mais fortes ou numerosos do que durante o dia, por exemplo, e a atividade durante esse tempo, particularmente na caminhada ou numa atividade fora de casa, seria altamente benéfico de um ponto de vista da saúde. Agora, o período logo antes de amanhecer frequentemente representa um ponto de crise para pessoas severamente doentes. A consciência esteve longe do corpo por um longo período, e tal retorno dificulta a consciência a lidar com mecanismos doentes do corpo. A prática hospitalar de drogar os pacientes de forma que eles durmam por toda a noite é prejudicial por isso. Em muitos casos, isso restringe a mente no processo do retorno da consciência em termos de assumir novamente o mecanismo doente. Tais medicamentos também previnem frequentemente certo ciclo de sonho que pode ser necessário à recuperação do corpo e à consciência. Então, se torna altamente desorientada. Algumas das divisões entre porções diferentes do eu, consequentemente, não são basicamente necessárias, mas são o resultado do costume e da conveniência. Em períodos anteriores no tempo, embora não houvesse nenhuma luz elétrica, por exemplo, o sono não era tão longo e contínuo à noite, porque os quartos de dormir não eram tão seguros. Por exemplo, o homem da caverna, enquanto dormia, estava em alerta por causa dos predadores. Os aspectos misteriosos da noite natural, em ambientes externos, o mantinham parcialmente alerta. Ele acordava frequentemente e inspecionava os arredores e seu próprio abrigo. Ele não dormia em blocos longos como você faz. Seus períodos de sono, ao contrário, eram de 2 ou 3 horas, esticados durante a noite, do anoitecer ao amanhecer, mas alternado por períodos de alta vigilância e atividade alerta. Ele também rastejava para fora da caverna para buscar comida, quando esperava que seus predadores estivessem dormindo. Isto resultou em uma mobilidade de consciência que realmente assegurou a sobrevivência física dele. E essas intuições que apareciam a ele no estado de sonho eram lembradas, dando-lhe vantagem no estado desperto. Agora, muitas doenças simplesmente são causadas por esta divisão de seu eu, desse longo período de inatividade física do corpo, e este foco estendido de atenção, tanto na realidade desperta quanto na de sonho. Sua consciência normal pode se beneficiar das excursões e descansar nos outros campos da realidade em que entra quando você dorme, e a chamada consciência dormente também se beneficiará com as excursões frequentes no estado desperto. Exponho esses assuntos aqui porque tais mudanças de padrões habituais, definitivamente, resultariam num grande entendimento da natureza do eu. A porção interior da personalidade que sonha parece estranha a você, não apenas por causa de uma diferença básica de foco, mas porque você claramente devota porções opostas de um ciclo de 24 horas a essas áreas do eu. Você os separa tanto quanto possível. Ao fazer isso, você divide suas habilidades intuitivas, criativas e psíquicas bastante nitidamente de suas habilidades físicas, manipulativas e objetivas. Não faz diferença quantas horas de sono você pensa que precisa. Você seria muito melhor dormindo pequenos períodos curtos e, na verdade, você precisaria de bem menos tempo. A maior unidade de sono deveria ser a noite. Mas, novamente, a eficiência do sono é minorada e prejudicada após 6 a 8 horas de inatividade física. As funções dos hormônios e substâncias químicas, e dos processos adrenais em particular,
funcionariam com maior efetividade com estes períodos revezados de atividades, como mencionei. O desgaste do corpo seria minimizado enquanto, ao mesmo tempo, todos os poderes regenerativos seriam usados ao máximo. Ambos, aqueles com um alto e aqueles com um baixo metabolismo, se beneficiariam. Os centros psíquicos seriam ativados mais frequentemente e toda a identidade da personalidade seria melhor fortalecida e mantida. A mobilidade resultante e a flexibilidade da consciência provocariam um dividendo somado em concentração consciente aumentada, e níveis de fadiga sempre permaneceriam abaixo de pontos de perigo. Uma maior igualação física e mental resultaria disso. Agora, tais horários poderiam ser adotados bastante facilmente. Os que trabalham no sistema de hora americano, por exemplo, poderiam dormir de 4 a 6 horas por noite, de acordo com as variações individuais, e cochilar após a ceia. Quero deixar claro, no entanto, que qualquer coisa acima de 6 a 8 horas de período de sono contínuo funciona contra você. Em um período de 10 horas, por exemplo, pode ser bastante desvantajoso. Ao despertar frequentemente, então, você não se sente descansado, mas como se tivesse a energia escoada. Você não tem prestado atenção à fábrica. Se você não entende que em períodos de sono sua consciência atual deixa seu corpo, então o que eu disse será sem sentido. Agora, sua consciência retorna às vezes para conferir os mecanismos físicos. A simples consciência do átomo e célula da consciência do corpo está sempre com o corpo, portanto, ele não está desocupado. Mas as porções grandemente criativas do eu deixam o corpo e por grandes períodos de tempo quando você dorme. Alguns casos de forte comportamento neurótico resultam de seus hábitos atuais de sono. Sonambulismo, até certo ponto, também está relacionado aqui. A consciência quer voltar ao corpo, mas foi hipnotizada na ideia que o corpo não deve despertar. A energia nervosa excessiva se eleva e levanta os músculos para a atividade, porque o corpo sabe que está inativo por muito tempo e, consequentemente, severas câimbras musculares resultam disso. O mesmo se aplica a seus hábitos alimentares. Você se estufa e então os tecidos sofrem de fome. Isto tem efeitos definidos na natureza de sua consciência, em sua criatividade, em seu grau de concentração. Ao longo desta conduta, por exemplo, você literalmente sofre de fome à noite e acrescenta envelhecimento a seu corpo, negando-lhe comida ao longo dessas longas horas. Tudo isto se reflete na força e natureza de sua consciência. Sua comida deveria ser dividida dentro do período de 24 horas, e não apenas durante o tempo de vigilância. Ou seja, se os padrões de sono foram mudados como sugeri, você poderia também comer durante algumas horas noturnas. Você comeria bem menos nos horários de refeição, no entanto. Pequenas quantidades de comida mais frequentemente seria muito mais benéfico do que a sua prática atual em termos físicos, mentais e psíquicos. Mudando os padrões de sono, mudariam automaticamente os padrões alimentares. Você veria que é uma unidade muito mais íntegra. Você se daria conta de suas habilidades clarividentes e telepáticas, por exemplo, num nível muito maior, e não sentirá a profunda separação que agora sente entre o eu que sonha e o que está desperto. Em um grande nível, esse sentido de alienação desapareceria. Seu prazer em relação à natureza também aumentaria, pois, como uma regra, você está grandemente alheio à noite. Você poderia tirar melhor vantagem do conhecimento intuitivo que ocorre no estado de sonho, e o ciclo de seu humor não variaria tanto como varia. Você se sentiria muito mais confiante e seguro em todas as áreas da existência. Também seriam reduzidos os problemas da senilidade, pois os estímulos não seriam minimizados por tão longo tempo. E a consciência, com uma maior flexibilidade, conheceria mais do seu próprio sentido de prazer. É bem conhecido que as flutuações de consciência e sentido de alerta existem no estado de sono. Alguns períodos da atividade de sonho realmente substituem alguns daqueles de estado desperto, mas há também flutuações na consciência normal desperta, ritmos de intensa atividade seguidos por menores períodos de atividade da consciência. Alguns estados despertos, é claro, se tornam bem parecidos aos estados de sono.
Estes misturam a pessoa em outra, de forma que o ritmo frequentemente passa despercebido. Essas gradações de consciência são acompanhadas por mudanças no organismo físico. Nos períodos mais lentos de consciência desperta, há uma falta de concentração, um corte de estímulos para graus variados, um aumento de acidentes e, geralmente, uma tonicidade corporal mais baixa. Por causa de seus hábitos de período de sono estendido, seguido por um período de estado desperto estendido, você não tira proveito destes ritmos de consciência. Os altos picos são sufocados até certo ponto, ou até mesmo acontecem despercebidamente. Os contrastes lúcidos e a alta eficiência da consciência natural desperta são escassamente utilizados. Agora, estou dando todo este material aqui porque lhe ajudará a entender e a usar as suas habilidades presentes. Você está pedindo muito de sua consciência desperta normal, deslizando dos vales e cumes da atividade, em alguns casos, exigindo muito estando num período mínimo, negando-se a grande mobilidade da consciência que é possível. As sugestões dadas anteriormente nesse capítulo em relação aos hábitos de sono resultarão no uso natural desses ritmos. Os cumes serão experienciados mais frequentemente. A concentração será aumentada, os problemas serão vistos mais claramente e as capacidades de aprendizado serão mais bem utilizadas. Este período estendido, determinado pela consciência desperta, sem períodos de descanso, fabrica substâncias químicas no sangue que são descarregadas no sono. Mas no meio tempo, elas fazem com que o corpo se torne lento e retarda a concentração da consciência. O período de sono longo, ao qual você está acostumado, então, se torna necessário. Um círculo vicioso então é formado. Isso força a superestimulação durante a noite, aumentando o trabalho do corpo, fazendo com que ele execute continuamente, durante um tempo estendido, purificações físicas, que idealmente aconteceriam em períodos mais breves de descanso. O ego se sente ameaçado pela longa licença que precisa se entregar, se torna cauteloso no sono e estabelece barreiras contra o estado de sonho. Muito disso é altamente artificial. O resultado é uma aparente dualidade e uma desconfiança de uma parte do eu em relação ao outro. Muito material criativo de valor e bastante prático é perdido no processo. Os procedimentos mencionados permitiriam um acesso muito maior a tal informação e o eu desperto seria mais vívido. O simbolismo nos sonhos apareceria com grande clareza, não sendo perdido, por exemplo, através das muitas horas que agora você dedica ao sono. A força muscular se beneficiaria. O sangue seria limpo mais efetivamente do que quando o corpo se deita propenso a tal tempo. Principalmente, haveria melhor comunicação entre as camadas subjetivas do eu, um aumento do senso de segurança e, particularmente, com as crianças, uma revivificação das habilidades da criatividade. Uma consciência clara, organizada, luminosa e poderosa precisa de períodos de descansos frequentes, se for para sua eficiência ser mantida, e se for para interpretar a realidade corretamente. Caso contrário, ela distorce o que é percebido. Descanso ou curas no sono, períodos de sono muito estendidos, têm sido de auxílio para a terapia em alguns casos. Não porque o sono estendido seja em si mesmo benéfico, mas porque muitas toxinas foram criadas e aqueles períodos estendidos de sono foram requeridos. Processos de aprendizado são definitivamente impedidos por causa de seus presentes hábitos, pois há certos períodos quando a consciência está afinada para o aprendizado e ainda assim você tenta se forçar a aprender durante períodos mínimos não reconhecidos. Habilidades criativas e psíquicas são empurradas para o fundo simplesmente por causa dessa divisão artificial. Resultam-se dualidades que afetam todas as suas atividades. Em alguns casos, você literalmente se força a dormir quando sua consciência poderia estar na atividade máxima dela. Isto acontece incidentemente no período do alvorecer. Em certas horas da tarde, a consciência está vagarosa e precisa de descanso que é negado. Se fossem examinadas as fases do despertar da consciência, como as fases do sono estão sendo examinadas atualmente, por exemplo, você encontraria um nível de atividade muito maior do que é suspeitado. Certas fases de transição são completamente ignoradas. De muitos modos pode ser dito que a consciência realmente flameja
e varia em intensidade. Ela não é como uma tocha estável, por exemplo. A consciência tem muitas características. Algumas, é claro, são conhecidas a você. Muitas das características da consciência, porém, não são tão aparentes, já que presentemente você usa sua própria consciência de maneira que as percepções dela se parecem muito com disfarces naturais. Você está atento à sua própria consciência, em outras palavras, através do mecanismo médio de seu próprio físico. Você quase não está atento em relação à sua própria consciência, quando ela não está operando primariamente através dos mecanismos do corpo, como quando ela opera nos estados fora do corpo, em algumas condições desassociadas. As características da consciência são as mesmas, esteja você em um corpo ou fora de um. Os picos e vales da consciência que eu mencionei existem, em algum nível, em todas as consciências, a respeito da forma adotada após a morte. A natureza de sua consciência não é diferente, basicamente, do que agora, embora você possa não estar atento a muitas das características dela. Agora, a sua consciência é telepática e clarividente. Por exemplo, embora você possa não perceber isso, no sono, quando você frequentemente presume que está inconsciente, você pode estar muito mais consciente do que está agora, mas simplesmente usando habilidades da consciência que você não aceita como reais ou válidas na vida desperta. Você, consequentemente, as bane de sua experiência consciente. A consciência, sua e minha, é bastante independente de tempo e espaço. E após a morte, você simplesmente está atento aos grandes poderes da consciência que existem em você o tempo todo. E já que eles existem, é claro, você pode descobri-los agora e aprender a usá-los. Isso irá ajudá-lo diretamente na experiência pós-morte. Você praticamente não ficará assustado pela natureza de suas próprias reações sem entender antes. Por exemplo, que sua consciência não apenas não está aprisionada por seu corpo físico, mas que pode criar outras porções à vontade. Os que superidentificam suas consciências com seus corpos podem sofrer tormentos criados por si mesmos sem nenhuma razão. Demorando-se no corpo, realmente, a alma totalmente abandonada, pensando que não tem nenhum outro lugar para ir. Você é, como eu disse antes, um espírito agora, e esse espírito tem uma consciência. A consciência pertence, então, ao espírito, mas os dois não são o mesmo. O espírito pode desligar e ligar sua própria consciência. Por sua natureza, a consciência pode chamejar e flutuar, mas o espírito não faz. Particularmente, não gosto da palavra espírito por causa das várias implicações que ela pode ter, mas ela serve a nossos propósitos no sentido de que a palavra implica em independência da forma física. A consciência não se revigora a si mesma no sono. Ela meramente se vira para outra direção. A consciência não dorme nesses termos, e enquanto e embora ela possa estar desligada, ela não é como a luz. Desligá-la não a extingue na forma como a luz desaparece quando o interruptor é acionado. Seguindo a analogia, se a consciência fosse como uma luz que pertencesse a você, até mesmo quando você a desligasse, haveria um tipo de crepúsculo, mas não a escuridão. Então, o espírito nunca está em um estado de nada com sua consciência extinta. Portanto, é muito importante que isso seja percebido. Anteriormente, eu lhe disse que você está familiarizado apenas com essas características de sua própria consciência que você usa através da capacidade média de seu corpo. Você confia no corpo para expressar as percepções de sua consciência. Você tende, novamente, a identificar a expressão de sua consciência com o corpo. Ainda, a consciência pode ser permitida se retirar e, até certo ponto, começa a ausentar-se de sua expressão física. Você não estaria atento conscientemente dessa permissão simplesmente porque esse tipo de demonstração não poderia ser mantido se a consciência desperta normal soubesse disso. Ela automaticamente ficaria amedrontada. Quando eu falava sobre o escurecer de consciência, Joseph vivenciou isto. Na verdade, esse pode ser um exercício de manipulação da consciência. Próximo à morte, esse mesmo tipo de coisa acontece em vários níveis quando a consciência percebe que não pode mais se expressar através da capacidade do corpo.
Se a pessoa que está morrendo se superidentificar com o corpo, então ela pode facilmente entrar em pânico, pensando que toda a expressão, consequentemente, está cortada e por isso sua consciência está a ponto de ser extinta. Tal convicção de extinção, tal certeza de que a identidade está para ser destruída no próximo momento, é uma experiência psicológica tão severa que ela mesma pode trazer reações infelizes. O que acontece é que você acha a consciência muito intacta e a expressão dela é bem menos limitada do que era antes. Estaremos lidando agora, após o que espero seja um material satisfatório, com alguns capítulos da natureza da existência após a morte física, as portas da morte, e envolvendo a morte física final, até o final do ciclo reencarnacional. É importante que você entenda algo sobre a natureza e comportamento de sua própria consciência antes de começarmos. Meus parabéns por finalizar mais este capítulo. Eu entendo que esse livro nem sempre pode ser fácil de entender e é até um pouco complexo, até mesmo para mim que estou acostumada com esse tipo de leitura. Mas eu insisto que você continue, pois esse livro está sendo maravilhoso. Te espero no próximo capítulo, A Experiência da Morte. Te encontro lá.